6 motivos. É lógico que existem muitos outros, mas eu observei aqui né, estou colocando aqui, dar uma ênfase aqui para os irmãos, em 6 que eu creio que são os principais, né? E 6 motivos para ficar na igreja que você está, né? Porque tem pessoas que têm uma ideia assim, não, se você está na igreja, não sai de lá nunca não. Depende, você tem que avaliar, você está na igreja, mas tem que avaliar que tipo de igreja você está, né? Porque tem muitas igrejas hoje que estão levando as pessoas para o inferno. Então não é verdadeiro essa fala assim, se você está na igreja, você nunca sai de lá. Não, você tem que observar que tipo de igreja você está, né? E se você observar que você está num tipo de igreja onde quem governa é o inimigo, é Satanás, você tem que sair de lá correndo, depressa, né? Então aqui 6 motivos para ficar na igreja. Numa outra oportunidade eu vou falar dos motivos também para sair, que são parecidos. Mas nessa oportunidade quero apenas os 6 motivos principais para ficar na igreja que você está. Primeiro, né? Os irmãos com certeza já sabem qual que eu vou falar. Primeiro, né? Primeiro, a pregação da palavra é bíblica. É correta? Esse é um motivo para você ficar na igreja. Esse é o principal, né? Você jamais pode escolher uma igreja por causa do local, por causa do prédio, por ser perto da sua casa, né? Agora, é lógico, se a igreja prega a palavra correta, ela preenche todos os outros requisitos, e ainda por cima é perto da sua casa, melhor ainda, nada contra, né? Mas escolher uma igreja porque ela é perto da sua casa, não, de jeito nenhum. Você não faz toda a sua compra do mês, você não compra todas as coisas na quitandinha que tem, no mercadinho que tem do lado da sua casa, que só tem pouco tipo de mercadoria e o preço é o dobro. Não, você compra algumas coisinhas ali, entendeu? Você vai longe, no mercado maior, onde tem várias marcas para você escolher, onde um preço é melhor. Desculpa a ilustração, mas eu acho que dá para entender um pouco, entendeu? Então, um motivo, o principal motivo, né, para você permanecer na igreja que você está, é se a palavra que é ministrada, ela é bíblica. Este é o principal motivo. Segundo motivo, se a liderança, essas pessoas, né, que pregam essa palavra, o pastor, os líderes, né, que ajudam o pastor, né, se esta palavra que está sendo pregada, que é bíblica, está sendo vivida pelos irmãos, né? Então, por quê? É muito comum se ver, né, líderes que até pregam uma palavra que você olha e você fala, nossa, mas essa palavra é bíblica, mas se você for conviver com ele, você vê que ele não pratica nada daquilo que ele pregou lá na igreja, né? Isso é uma tristeza. E eu não estou dizendo que você vai também exigir que o cara seja perfeito, que tudo que ele pregou lá, ele consiga cumprir 100%. Não é isso. Mas ele tem que estar, né, cumprindo aquilo. Porque eu quero dizer uma coisa. Eu já vi muitos pastores dizer que tudo que ele prega, ele vive. Irmãos, eu acho que esses pastores, eles estão mentindo. Porque eu acho o seguinte... Eu creio que tudo que eu prego, irmãos, tá quase perfeito. Eu creio piamente na pregação, no que eu prego. Eu creio mesmo que é certo. Tanto que eu nunca me arrependo do que eu preguei na igreja. Eu nunca me arrependo. Às vezes eu me arrependo da maneira que eu falei, puxa, aquilo lá eu podia ter falado de uma maneira assim, eu esqueci de colocar mais daquele outro jeito, para eles entenderem melhor. Me arrependo assim da maneira, mas nunca me arrependo do que eu preguei na igreja. Mas, irmãos, tem tanta coisa que eu faço que eu me arrependo tanto. Prestou atenção? Então, o que acontece? Pastor, então o senhor não vive a palavra que o senhor prega? Irmãos, eu vivo aí uns 70% dela, e os outros 30%, eu também estou lutando para conseguir, irmãos. Se eu vivesse 100% o que eu prego, irmãos, eu já era quase um anjo. Entendeu? Já era quase um anjo. Entendeu? A palavra serve para mim e para vocês também. Eu não falei esses dias aqui que quando eu fui estudar sobre a série de mensagens sobre o pecado, minha vida melhorou. Melhorou. Olha, que Deus tenha misericórdia de mim, mas eu estou mais santo agora. A palavra mexeu comigo também. Se
eu vejo irmãos falando que a palavra do pecado foi boa a ministração sobre o pecado, a série de mensagens sobre o pecado, que trouxe diferença na vida dele. Cara, trouxe na minha também, irmão. É o que eu falo, nós vamos crescer juntos. Então, primeira coisa, a pregação da palavra tem que ser bíblica. Segunda coisa, viver o que prega. Terceira coisa, o louvor também tem que ser bíblico. Quarta coisa, antes de chegar na quarta coisa, deixa eu explicar aqui o que é também um louvor bíblico. E uma dica também para você entender. Porque aquelas igrejas em que não estão pregando uma palavra bíblica, elas não estão pregando geralmente uma palavra que seja muito escancarada, que dê para perceber que é errado. Ela não é bíblica, mas ela é parecida com uma palavra que é bíblica. Então, qual que é uma dica? São muitas as dicas, mas eu vou dar uma só hoje. Qual que é a dica para você identificar uma palavra que é bíblica, um louvor que é bíblico? Uma palavra e um louvor, serve tanto para a palavra quanto para o louvor, principalmente para o louvor nos dias de hoje. É algo que seja uma igreja, que seja uma pregação, um louvor que seja teocêntrico. Não um louvor que seja antropocêntrico. Qual que é a diferença? O que seria um louvor? Por exemplo, teocêntrico. Teo vem de Deus. Um louvor que seja voltado para Deus, para agradar a Deus, para glorificar a Deus. Um louvor que seja direcionado para o Senhor, que a gente está falando com o Senhor, honrando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, falando das coisas do Senhor. A nossa voz está sendo direcionada para o Senhor. Então é um louvor teocêntrico. E qual que é um louvor antropocêntrico? Antropocêntrico é um louvor que é voltado para o homem. Entendeu? Tudo é para o homem. Ah, meu Senhor, meu Jesus, o Senhor me dá, porque eu preciso, e eu sou teu servo e eu sou fiel. Você é fiel nada, ninguém é fiel aqui. Fiel foi só Jesus Cristo. Eu estou me esforçando para ser o menos infiel possível, mas fiel, merecedor de alguma coisa, é só Jesus Cristo. Já morreu há 2000 anos atrás, ressuscitou, está na direita do Deus Pai. Então, um louvor teocêntrico exalta muito o homem. Louvor e pregações, tanto faz. O louvor, a pregação tem que ser teocêntrico e não antropocêntrico. Ele tem que ser voltado para o Senhor e não para o homem. E o Senhor está me dizendo aqui que Ele vai te botar por cabeça e não por cauda. É uma pregação antropocêntrica. É uma pregação que glorifica o homem e não a Deus. A Bíblia diz, João Batista diz que é necessário que ele cresça e eu diminua. Os evangelhos estão cheios de textos dizendo que nós temos que morrer para Cristo, para que outros vivam, que nós temos que dar as nossas vidas. Aí vem uma pregação, ou então um louvor, que vai te botar por cabeça e não por cauda. E quando vem aquele louvor, então, que fala assim, e aquele que não te honrou, aquele que não te ajudou, vai se arrepender, vai vir de joelho, arrastando, e sem botar esses exageros aí, que isso aí, dá nojo, isso aí chega a dar nojo, Isso aí chega a dar nojo. Então, tanto o louvor quanto a palavra tem que ser teocêntrico, tem que ser voltado para Deus, para honrar e glorificar o nome de Deus, tem que falar de Deus, tem que honrar Deus, falar das coisas de Deus, pedir perdão a Deus, dizer: Deus, tem misericórdia de mim, toda honra e toda glória é para ti, só tu és santo, tu és bondoso, maravilhoso, Senhor Deus, eu não mereço nada, mas pela tua misericórdia, o Senhor tem me sustentado, Senhor, me mantém de pé, porque só tu tens a força, só tu tens o poder. Essa é uma pregação teocêntrica, uma pregação voltada para o Senhor.
Agora, quando eu digo, vai te botar por cabeça e não por cauda, e aqueles que não te ajudaram vão se arrepender, eles vão vir se arrastando. Deus amado, né? Então, um motivo para você sair da igreja que você está é se a pregação da palavra, o louvor é antropocêntrico, é voltado só para o homem. Só para o homem. A igreja é uma oportunidade para o irmãozinho, né? Tem uma irmã aqui da nossa igreja que veio de uma outra denominação. E um dia ela falou para mim, pastor, lá era o seguinte, era 15 minutos de pregação e 1 hora de oportunidade. Uma oportunidade para as crianças, aí vai lá as crianças. É uma oportunidade para aquela mocinha ali. Uma oportunidade para aquele outro ali. E 1 hora de oportunidade. E o povo só falando besteira lá. Entendeu? Falando bobagem. Alguns cantavam aquela música ruim para dedéu, canta tudo errado. Mas é para a glória de Deus. Para a glória de Deus, fazer coisa feia, horrível, horrorosa, para a glória de Deus. Não. Para a glória de Deus, nós temos que fazer coisa bonita, nós temos que, entendeu? Estudar, se dedicar, fazer bem feito para a glória de Deus, fazer o melhor que a gente pode. Entendeu? Se a gente não pode tocar bem e cantar bem, igual, sei lá, o Roberto Carlos, a gente dá o melhor que a gente pode, entendeu? A gente não desiste, mas vamos nos dedicar para melhorar, se está devagar, né? Então, a igreja tem que ser teocêntrica, né? Tudo na igreja tem que ser para glorificar o nome do Senhor. É o dia das mães, aí não tem nem pregação. Aí é o dia das mães, vem as mães na frente e honra essa mãe, aquela outra, e essa mãe é quase uma semideusa, aquela outra ali honra uma e honra a outra. Irmãos, as mães são maravilhosas, e nós temos que amar e dar a vida por elas, entendeu? E nós temos que honrar elas sim, lá na nossa casa, no outro lugar, aqui no culto público, aqui o único nome, a Bíblia diz que tem que ser honrado, glorificado, é o nome do Senhor, só! É a mãe, é o pai, é o tio, a avó, tem que chegar aqui e se dobrar ao Senhor como todos. E a mãe tem que ser muito respeitada, sim, honrada, mas tem o seu lugar. Aqui o culto público, aqui, o único que deve ser louvado e glorificado é o nome do Senhor. O culto não pode ser antropocêntrico, ele tem que ser teocêntrico, tem que ser só para engrandecer o nome do Senhor. E o outro ponto, que é muito importante também, o tratamento com as crianças, entendeu? Se você vai num lugar, você está numa igreja que o pastor, os líderes principais, assim, não gosta muito de criança, não valoriza muito as crianças, sai fora. Vai correndo, sai fora, porque sabe por quê? Muitas vezes, criança não dá dízimo, entendeu? Criança, sei lá, vai lá saber quais as motivações, né? Vai lá saber. Né? Então, nós temos que amar as nossas crianças, irmãos. Porque se a gente não amar as nossas crianças, a gente está aqui fazendo o quê? Você diz que ama a Deus, não ama as crianças. Entendeu? Né? E aí a gente ensina para os adultos aqui, põe as crianças, porque isso é muito comum. Põe as crianças para aquela salinha de lá e põe alguém lá para cuidar deles, para não atrapalhar aqui o culto. Isso já é um negócio maligno, né? Como se as crianças fossem gentinha de terceira categoria. Inclusive, quero falar aqui para as irmãs, não sei se tem muitas aqui hoje, mas tem algumas. Inclusive, quero falar para as irmãs que dá aulinha para as crianças lá. Irmãs, se você não preparar a aulinha em casa, para vir direitinho, para dar, você está em pecado, viu? Porque as crianças são gente tão importante quanto os adultos, e eu preparo a minha palavra aqui, irmãos, estudo de manhã, de tarde, de noite, muitas vezes, estudo, oro lá em casa, na casa do Anderson, hoje já fui na casa do Anderson, oramos lá 1 hora pela palavra de hoje, pelo culto de hoje, oramos eu e o Anderson 1 hora lá, aí venho aqui, ainda oro mais uns 40 minutos aqui antes do culto, para dar uma palavra boa, e você vai dar aulinha para as crianças lá, e não prepara, não ora em casa, e não prepara a aulinha para a criança? E você está pensando que a criança é boba? A criança não está vendo que você está relaxado, que não está dando aula para ela direito?
E depois você vai dizer para ela que você ama ela. Eu amo você, Joãozinho. Ama nada. Você não preparar a palavra direitinho, você está em pecado. Entendeu? E se você tiver um dia numa igreja que não valoriza as crianças, sai fora. Sai fora, porque o dia que você tiver um filho, não vai valorizar ele. Aí quando ele tiver com 12, 13, 14, 15 anos, ele vai querer sair da igreja. Por quê? Saiu da igreja? Porque é assim mesmo. Não, não é assim mesmo não. É porque não foi amado e não foi ensinado direito. Tá certo? Então tem que amar as crianças. E a liderança da igreja é acessível, né? Você está numa igreja que o pastor chega, o culto já começou, e antes de acabar ele já vai embora, e ninguém pode falar com ele, e para falar com ele tem que marcar uns 15 dias de antecedência. Sai fora, irmão. Sai fora, sai fora. Sai fora, porque aí a sua vida não vai avançar, não. Ela não vai ir para frente, não. Entendeu? Então, só repetindo aqui. 6 motivos para você sair da igreja que você está. A pregação da palavra tem que ser bíblica. Né? A liderança tem que viver essa palavra. Lógico, não é ser perfeito, mas você tem que perceber que ela está se esforçando para viver aquela palavra. O louvor deve ser bíblico. A comunhão, eu nem falei da comunhão, né? A comunhão. Porque como é que você vive a palavra sem comunhão? Sem comunhão não tem jeito de viver a palavra. Né? A comunhão já é um sinal de que você está vivendo a palavra. Não, eu prego o que eu vivo, mas só não gosto de comunhão. Então você não está vivendo a palavra. O princípio fundamental de viver a palavra é a comunhão. Entendeu? Porque na palavra eu aprendo como é que eu vou me comportar diante dos meus irmãos na hora da comunhão, na hora que eu estou com ele. Entendeu? Então a palavra aqui é a teoria. A palavra, o estudo que eu dou aqui na igreja é a parte teórica. E quando eu estou na comunhão com os irmãos, aí então é a parte prática. Amém?